PPM, PPM é palavras por minuto. Então, é uma maneira de calcular. Existem muitas, tá, Vânia? Certo. Então, quantas palavras eu leio por minuto? Então, é uma maneira de a gente medir para conseguir saber se você está evoluindo ou não. Tá? Então, é muito simples. Sempre que você quiser fazer um teste, você pega o seu relógio, né, o timer, o temporizador, você vai lá na função relógio, você deve conhecer bem isso aí, é simples demais, né? Você tem uma função relógio no seu celular, aí você pega o temporizador, esse trocinho aqui. Sim. Aí você marca 1 minuto. Por que o temporizador? Ele vai apitar quando acabar, né? Aí você não vai precisar ficar preocupada com o tempo. Aí liga. Quando você ligar, claro, você vai começar a ler. Então, quando eu disser valendo, você vai começar a ler tentando entender o texto. Isso não quer dizer que você vai entender, mas você vai tentar, certo? No caso, Não, eu vou ligar o cronômetro porque eu estou olhando, né? Certo. Mas no seu caso, você vai olhar, você vai usar sempre o temporizador. Você marca 1 minuto. E quando acabar o tempo, você vai lá e marca ou anota onde você parou. Depois é só contar as palavras. Aí você achou o PPM. Então, assim, se você, nesse texto, não conseguir ler tudo, vai marcar onde parou. Se por acaso sobrar tempo e eu não avisar, eu vou avisar quando acabar. Vou fazer a função timer aqui. Aí você vai reler. A maioria fica entre 2 linhas, né, antes do final, ou reler o primeiro parágrafo. Só para você ter uma ideia, tá? Então, é um texto que está numa velocidade razoável, média, de um leitor comum. Mas alguns leitores surpreendem, outros a gente fica assustado, né? Porque leem como se estivesse ainda na 5ª série. Eu leio como se eu estivesse aprendendo no beabá. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Tem gente que pensa que tá ruim e está ótima. Tem gente que pensa que está ótimo, lê o texto 3 vezes e não lembra nada. Tá? Então, pode começar. Vou marcar 1 minuto aqui. 1 minuto. Ok? Tá. Até onde você leu? Até o totalmente. Totalmente na releitura? Totalmente o nosso foco. Tá, mas isso assim, lendo a primeira vez ou já relendo? Não, eu sou devagar mesmo. Tá, então a palavra foi foco, a última palavra. Essa palavra está o que está no 4º parágrafo, isso? Tem o primeiro, o segundo está no terceiro. Então você lê devagarinho mesmo, Vânia. Leio devagar. Mas às vezes você leu devagar com medo das perguntas, não? Porque tem gente que sabe que vai ter as perguntas e fica com medo, né? Aí vai e fica lendo quase que palavra por palavra, né? Tá, então você vai escrever assim no papel, né? Primeiro teste oficial. Tem papel e caneta aí? Primeiro teste oficial.
Tá, aí você vai colocar a palavra... aliás, terceiro parágrafo, né? Barra, foco, né? Sim. Tá, então você leu até essa palavra, ok. Então, vai escrever assim, número 1, que é a primeira pergunta. Não precisa anotar a pergunta. Tá? Então, quando você for fazer sozinha, caso queira repetir, é só marcar 1 minuto depois escrever sobre o que leu. Aí depois você dá uma olhada no texto e dá uma nota para você mesma. Ou então você pega um texto no Google, né? Você pode pedir textos que tenham 10 perguntas. Ou na inteligência artificial, né, você consegue esses textos. Aí, sempre quiser fazer uma verificação, é muito simples, tá? Então, vamos calcular agora a compreensão. Então, número 1, você lembra o título? Eu sou uma pessoa que eu leio mais o interior do que o exterior. Então, eu não fico muito focada no que está escrito, mas é o que eu posso absorver para mim. Tá. Eu poderia fazer uma pergunta subjetiva, né? Pode ser até no final. Mas, por exemplo, o nome do texto está grandão em negrito, assim, não está? Tá. É quase impossível esquecer, ou não é? Você tem que fazer muita força assim, para errar, né? Tipo assim, né? Vou me concentrar ao máximo para não ver. É ou não é? Eu me concentro a maior parte do tempo para não ver muita coisa do que está aqui. É, né? Com certeza. Mas você lembra o título? Método de estudo. Pronto. Então, vale 10 pontos quando acerta. Ah, mas você minimizou o texto? Se eu minimizei? É? Não, mas eu posso minimizar. Pronto. Tirei até da Porque página. não que Não você sei vá da lá página fazer uma também. colinha, né? Mas o capeta tenta, né? E aí, às vezes, a gente olha assim, sem querer. Eu faço isso nos cursos, o pessoal dá muita risada disso aí, né? Mas escreve aí, número 1, método de estudo. Aí você vai escrever 10 pontos, certo? Colocou? 10 pontos? Uhum. Aí escreve 1, método de estudo, 10 pontos. Está anotado? Está anotado, Ok. porém, na minha Número cabeça está 2. ao contrário. Você vai perceber que tem uma frase importante no primeiro parágrafo. Você lembra da frase? Tem uma frase importante do primeiro parágrafo. Não vou dizer que eu lembro da frase, mas o que tem dentro da minha mente é que é para melhorando o aprendizado. Isso, é verdade. Tá? Então, escreve aí que a frase seria melhorar o aprendizado. Eu vou te dar 3 pontos, tá? Porque a frase é aprender a aprender. Eu vou aprender a aprender, a frase tem na essência da frase, né, a melhora da capacidade de aprender, não é? Uhum. Então, mas como ficou bem diferente, eu vou te dar 3 pontos ao invés de 10. Escreveu 3 pontos no final Sim. aí? Tá. Tá. Número, e depois nós 3. vamos somar a pontuação, né? A maioria pontua 25, 30%. Tá? Então, acima de 30 já está um pouco acima da média. Só teve 15 alunos que fizeram mais de 40. Né? E tem aqueles que fazem menos de 25. Esses aí não sabiam, às vezes, que estava muito pior do que ele imaginava, né? Mas não é teu Não, mas caso aí, não. Você já tem 13, certo? eu tenho consciência de que isso, para mim, sempre foi real. Dentro de todos os estudos que eu faço, eu leio, eu sei aplicar dentro da prática, mas eu não sei transmitir nem por escrito e nem por fala. Ok, mas por enquanto está indo bem. Você tem 13, tá? Não está ruim, não. Pergunta número 3 agora, certo? Algumas categorias profissionais, né, gostam de usar a frase: você tem que aprender a estudar, você tem que aprender a aprender, né, melhorar a tua capacidade de aprender, como você escreveu aí. São 4 categorias profissionais. Quais? 4 categorias profissionais. Que usam essa frase que você anotou.
Aprender, melhorar. 4 categorias profissionais? Se não lembrar, só faz um traço, tudo bem. Mas quem gosta de falar sobre isso? Professor, pedagogo, né? Os educadores, de forma na minha geral. mente vem o professor, mas ao mesmo tempo vem aquela coisa tipo assim, tá, mas isso é muito lógico, né? Porque o professor está trabalhando para isso. Mas você sabia que eu errei uma pergunta nos Incríveis, um programa internacional, porque a resposta era muito óbvia? Então, olha só, caiu uma pergunta, tinha várias perguntas do texto, né? E uma das perguntas era: qual o esporte aquático praticado entre os personagens? Quer dizer, mesmo que eu não soubesse, não lembrasse, qual é o esporte aquático mais comum do planeta? Hoje? É a natação. Né? Era só, tipo, não estou lembrando, mas vou enfiar natação. Né? Mas eu achei que estava tão fácil que eu não falei. E aí eu errei. Aí eu peguei um esporte que eles praticavam no texto, que eu não sabia o que era. Eu falei, deve ser esse. Eu compliquei o fácil. Então tem muita gente que faz isso, né? Ao invés de fazer o simples, prefere tumultuar o negócio, né? Então era isso mesmo, professor, educador, pedagogo e até empresário, o texto fala. Vamos para a pergunta número 4. Né? Já os alunos, você vai deixar um traço, né, nessa? Já os alunos, no segundo parágrafo, o que eles falam sobre estudar? O que os alunos falam sobre estudar? Bem, se a gente for para o método tradicional, que eu escuto todos os dias, que é difícil, né? Isso, é difícil. 10 pontos. Então, não vamos deixar a intuição escapar, não. Escreve aí, ó. É difícil. Tá? 10 pontos. Então, você já tem 23, você já está praticamente na média, né? Número 5. Então, na número 5, ele vai falar sobre 3 dificuldades. Tá? Então, os alunos reclamam, mas estudar é muito difícil. Difícil por quê? Difícil porque acontece isso comigo, acontece isso. Eu acredito que mais pela dificuldade da memorização. Coloca aí, memorização, o que mais? É difícil porque ele não memoriza bem. Ele colocou 3 lá. Memorização. Foco. Que não tem foco, né? A pessoa lê, fica voando, né? Tá. E num sistema tradicional, não tem tempo. O tempo, né? Me falta tempo. Ok. Não está errado o que você falou, mas não está na lista do autor. O autor colocou, né, que o aluno reclama que não consegue se concentrar, que o aluno não sabe por onde ele começa. Mas você já parou para prestar atenção quando a gente está numa vida, até para arrumar as nossas gavetas, a gente tem uma dificuldade de por onde começa. Exatamente. Mas se arrumar a gaveta, arruma a casa. Né? Então, olha só, não sei por onde começa. E a outra desculpa que ele coloca lá, né, a outra dificuldade, na verdade é uma desculpa, né? É uma historinha, como diz o coach, né? Seria o estudo não rende. Ele estuda, mas quando vê, não estudou quase nada, né? Então, são coisas que o concurseiro fala muito. Estudou muito tempo e pouca coisa, né? Não sabe, né, qual matéria ele pega primeiro, e ele começa a estudar, daí a pouco ele não se concentra. Tá. Número 5. O texto 6, né? 6, na verdade? A gente estava no 5 ainda. Isso, 5 não pontuou. Memorização, tá? A dificuldade da memorização. Aí não pontua essa, tá? Número 6. Para estar motivado para estudar, eu preciso ter o quê? Número 6, dedicação. Escreve aí, dedicação. Não está errado,
mas o autor falou nos sonhos. Tem que ter meta, objetivo, né? Uhum. Então, dedicação não pontua, certo? Certo. Número 7, a preguiça, a procrastinação para a leitura. Por que as pessoas têm preguiça mental na hora de estudar? Porque elas estão mais voltadas, eu estou falando pelo tradicional, elas estão mais voltadas para o externo do que para o interno, falta de interesse. Ok, falta de interesse. Não está errado, tá? Mas ele fala sobre rotina. É porque a pessoa não organiza a rotina. Se ela criar a rotina, ela desenvolve o hábito, e aí, uma vez criado o hábito, ela faz automaticamente. Então, ela não sente mais preguiça, ela já faz pelo costume, né? Número 8. Você não leu até aí, certo? Certo. A leitura é uma oportunidade para O crescimento. crescimento. Vou te dar 3 pontos, né? Crescimento intelectual, certo? Uhum. O crescimento, né? Por exemplo, eu estou crescendo mais para os lados agora, né? Então, eu vou fazer um regime para parar de crescer para os lados. Mas o crescimento que ele está falando aí é o crescimento cognitivo, né? Tá. Número 9, não sei se você viu, mas tem o nome do livro no rodapé. Começa com D, mas eu não me lembro o resto. É Ok, leitura. então deixa um traço quando não lembra. E número 10, você viu quantas palavras tem o texto? Não. Deixa um traço na 10 também. Então, quantos pontos a gente fez? Quase nada. Acho que foi 26, não? Bem, eu só pontuei o primeiro, Teve o 2 com 2 10, e o 2 8. com 3, né? Qual foi a outra que eu fiz com 10 que eu só pontuei um? Ó, se não me engano, o título você ganhou 10, a segunda você ganhou 3. Uhum. É difícil, né? Você disse que os alunos reclamam que é difícil, a número 4, né? É o número 4, eu não botei nada, não. Ganha 10 pontos, né? Você acertou essa. E teve uma aí também que você ganhou 3 pontos, crescer, né? Crescimento. Uhum. Então, dá 26 pontos. Você vai escrever, ó, compreensão, 26%. E a velocidade tem uma maneira de calcular, né? A gente também conta as vírgulas, conta o ponto, conta os parênteses, certo? Uhum. Então, por exemplo, o título tem quantas palavras? Método de estudo. 3. 3. A frase aprender a aprender. Se quiser olhar no texto, tá? São 3. Dá uma olhadinha no texto para você ver. Você vai perceber que tem as aspas e tem um ponto final. Então, nesse caso, dá 6 aspas, conta uma, aprender 2 a 3, aprender 4, Eu não as sabia outras que as aspas aspas 5 e o ponto contavam. final 6. Eu não sabia que contava as aspas e os Eu pontos. falei agora, né? Conta vírgula, conta ponto, conta parêntese, conta hífen, por exemplo, estrela do mar, são 5 palavras, tá? Então, assim, quantas palavras você leu? Vamos contar? Esse é o teu ppm, a gente leu em 1 minuto, aí agora a gente vai contar as palavras e nós calculamos a compreensão com perguntas.
8,8. Pronto. Foi devagarinho, né? Então, olha, coloca aí, ó. Velocidade 88 ppm e a compreensão foi 26 pontos. A nossa meta, Vânia, em 10 aulas, é passar de 400 palavras por minuto, certo? Certo. E a compreensão passar de 50%. Tá? Então, todo mundo com 10 aulas consegue esse resultado, ok? Ok. Tá.